Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Meu Amigo Jesus. Acompanhe. Existe um provérbio que diz assim: nenhum caminho é longo demais quando se tem um amigo. E se a gente olhar em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus diz assim: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Se a gente avaliar a definição de amigo, a definição de amizade, o que é uma definição de amizade? Pelos grandes teólogos, né? Amigo, dizer que alguém é amigo, que é uma amizade, é correr o risco, mas é um risco imenso, de deixar ser olhado pelo outro, que o outro possa me olhar inteiro, na minha vulnerabilidade, e estar completamente entregue nessas mãos. Se a gente avaliar o conceito disso, correr o risco imenso de permitir que o outro me olhe inteiro, na minha vulnerabilidade, e que eu esteja nas mãos dele, só tem um que preenche isso. O nome dele é Jesus. Não há nenhum outro que eu possa estar tão entregue e que eu possa permitir ser olhado. Olhado na minha miséria, olhado na minha pobreza, olhado nos meus pecados, mas também mostrar e entregar para Jesus, no meu olhar, que eu também tenho outras coisas. Eu também tenho um desejo de ouvi-lo, eu tenho um desejo de entender a vontade dele, eu tenho um desejo de comunhão. É tão lindo porque Deus, ele tem muitos desígnios para nós. Ele tem muitas coisas que ele quer nos dizer, a cada um. O ser todo de Deus é amor. E o desejo do amor é partilhar, é a partilha. Por isso que ele fala aqui em João, que ele não nos chama mais de servos, porque que o servo não sabe o que o Senhor fez, mas porque tudo que ele ouviu do Pai, vos dei a conhecer. Então eu partilhei com vocês, eu partilho com vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Por isso, a amizade. Eu não sei se vocês têm consciência desse olhar de Deus sobre vocês. O que é um Deus que nos olha? Um Deus que tem um olhar atento sobre cada um de nós. Às vezes a gente não tem essa noção desse Deus que olha e que ao mesmo tempo tem um ouvido atento para o nosso clamor. Ele está atento. A gente acha que escapa dele, escapa não. Então Deus, mais uma vez, hoje nos propõe uma amizade. Para quando que Ele quer essa amizade? Para hoje. Se vocês pegarem o Evangelho de o Evangelho de Lucas, tem lá pelo menos 12 vezes a palavra hoje. Se vocês lembrarem o que ele fez com Zaqueu, não é? Zaqueu estava em cima da árvore e falou: Zaqueu, desce, hoje eu quero jantar com você. Se a gente lembrar do ladrão, né, na hora lá da crucificação, ele olha para Jesus e fala, a situação já estava acabada, não é? E ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo. Então, o que Deus quer relacionar conosco? Hoje. Nós é que adiamos esse encontro. Nós é que adiamos uma vida espiritual melhor. Não sei por que a gente adia tanto. Não, é quando eu aposentar eu vou começar a rezar. Mas não é quando aposentar, não é quando criar os filhos, não é quando casar, não é quando virar avó, não é quando acontecer nada, é hoje. Se hoje eu abrir a minha consciência que eu tenho um Deus que é meu amigo. A gente não entendeu isso não. Porque a gente ainda não entendeu o que é ter Jesus como amigo. Aquela pessoa com quem eu divido as coisas. Aquela pessoa que daqui a pouco nós vamos só olhar, e já nos entendemos só no olhar. É diferente. É o Jesus que nos ensinou, quando rezou o Pai Nosso, nos ensinou para pedir ao Pai pelo pão hoje. É hoje, é agora, Ele tem pressa de nós.
Mas, ao mesmo tempo que Jesus quer conviver conosco hoje, Jesus quer um relacionamento, uma amizade, que não é da sala de jantar, nem é da sala de visita. Jesus quer um relacionamento de cozinha. É verdade. Quem é que você recebe na sua sala de jantar? É só um amigo mais ou menos, né? Assim, formal. Sala de jantar está chique, arrumada, tudo arrumado. Tudo no maior bom gosto. A porta da cozinha é fechada, não é assim? Quando você recebe alguém e que você está aflita, você fechou a porta da cozinha, que a bagunça está lá. Não é? Mas a sala de jantar e a sala de visita, está tudo organizado para receber alguém que a gente conhece, mas não tem uma intimidade. E é tão bacana, né? Porque Santa Teresa, no livro dela que chama Fundações, ela fala assim, vocês não sabem, Jesus, o Senhor anda no meio das panelas, das caçarolas e dos tachos, dos temperos. O que ela quer dizer com isso? O que Jesus quer conosco é uma intimidade. Porque se a gente lê a Bíblia de ponta a ponta, Jesus não nos ensinou a fazer nenhum prato sofisticado. Não ensina a cozinhar, de jeito nenhum. Mas Ele nos ensina a fazer um banquete, não foi domingo? Ele nos ensina quem que a gente convida para o banquete. E Ele ensina como se portar quando é convidado para um banquete. As regras Ele dá. Mas Ele quer estar na cozinha. E a metáfora da cozinha é interessante demais, porque ela é a nossa vida espiritual. A gente porque não presta muita atenção nas coisas. É a metáfora da cozinha, somos nós. Porque lá na cozinha tudo acontece, né? A cozinha, às vezes, não está tão arrumada como a gente gostaria. E, às vezes, a gente ainda acha que há lugares que Deus pode ir, lugares que Ele não pode ir. Ou, às vezes, eu acho que eu tenho que ter só uma roupa chique e bacana para me apresentar ao Senhor. E não apresenta a minha bagunça. A minha desorganização aqui. O tanto que está tudo confuso dentro de mim. O amigo íntimo não se aparece para ele descabelado de qualquer jeito, né? Assim, mal acabada mesmo, né? O amigo íntimo, você pode aparecer dessa forma, porque ele já te conhece. Né? Então, é aquele amigo que você pode chegar daquela forma. Então, na cozinha, às vezes, tem umas coisas manchadas, tem uns panos fora do lugar, nem sempre ela está organizada, nem sempre ela está limpa. A cozinha é lugar de desejo, é lugar de procura, é lugar que, às vezes, a receita não sai daquele jeito, a gente improvisa. Olha como é que tem relação com a nossa vida. E a cozinha é o lugar das transformações. A coisa entra crua, sai cozida. Não é assim? Assim é a nossa vida. Mas é porque nós temos medo de assumir as transformações que nós vamos passando periodicamente. Todo mundo que tem um encontro com o Senhor não é o mesmo. Nunca mais. A cada Eucaristia a gente é transformado. Ele vai nos transformando, às vezes a gente não vai dando conta. Às vezes a gente quer umas linhas muito certas e Deus vai nos transformando. E a cozinha vai nos mostrando isso. Então, estar com o Senhor na cozinha, estar com Ele na minha intimidade. E é tão lindo porque Jesus sabia de todas essas coisas, e Ele fala isso aqui para nós. Né? Claro que não é com essas palavras, mas Ele diz, o ser humano precisa de lugares diferentes. Né? Nós precisamos de um quarto, de banheiro, de sala, de cozinha, nós temos lugares diferentes. Na oração também. Quando Jesus fala assim, quando orardes, não façais como os hipócritas que precisam rezar em pé. Vai só no templo rezar. Claro que é preciso rezar no templo. Jesus ia ao templo e rezava no templo. Nós estamos aqui reunidos rezando e reunimos para rezar. Isso é importante. Mas nós precisamos de um lugar para estar sozinha com Ele. Porque a amizade não é feita só de momentos extraordinários. A amizade é construída num contínuo. É caminhar com Jesus todo dia. Mas lembrar da cozinha, é lembrar do meu cotidiano, é lembrar de onde existe uma realidade, existe uma luta, existe um labor, existe um sofrimento, muitas vezes escondido, porque a cozinha é a parte da casa escondida. Né? A gente nunca apresenta a cozinha, apresenta a sala bacana. Ó, as coisas chiques nós compramos lá na sala. A cozinha já fecha a porta discretamente para que ninguém veja. Mas eu tenho que ir lá com o Senhor. É na minha intimidade, é no meu cotidiano. É lá que eu me revelo, gente. Não é nos efeitos extraordinários. E às vezes se alguém conta para você assim, te pergunta sobre a sua vida, você fica lembrando de fatos extraordinários. O dia que você formou, o dia que você casou, o dia que aconteceu, o dia que o primeiro filho nasceu, o dia que você virou avó, não sei, tanta coisa que aconteceu. Mas o que nos faz? É seu dia a dia. É a nossa rotina basiquinha. É ela que nos faz. É aí que está a nossa diferença. É lá que a gente se revela. E é lá que a gente tem que ver que Jesus está conosco.
É ali mesmo. É fazendo um bolo, não é? É ali cozinhando, é ali fazendo as coisas. É lá que o Senhor está. Porque o Senhor participa da nossa vida. Ele quer participar disso, né? É do cotidiano que nós somos construídos. É nessa rotina que o Senhor caminha conosco. E se a gente acompanhar aqui na palavra de Deus, existem 2 momentos que Jesus fala. E só tem um desses momentos que ele cozinhou. Só tem um relato na Bíblia que Jesus cozinhou. Daqui a pouco vocês vão lembrar onde é que foi. Tem um relato quando Jesus, lá em Lucas 10, quando ele vai na casa lá em Betânia, lá, porque Betânia era o lugar de descanso de Jesus, né? Casa dos amigos, que Jesus podia chegar a qualquer hora. Não é assim que a gente tem que ter um amigo? Que você pode ir na casa dele a qualquer hora, você não precisa ligar e falar, será que você me recebe? Amigo chega, né? Jesus chegava lá na casa de Marta, Maria e Lázaro a hora que precisasse. Era de madrugada, era de dia, a hora que ele precisasse, ele chegava. E sempre tinha um aconchego, tinha uma cama para ele, tinha uma comida para ele, né? Numa dessas que ele chega, ele nunca chegava sozinho, tinha uns 13 homens com ele. Marta enlouqueceu para arrumar comida para todos. E nessa hora é tão lindo, porque Marta vai lá e reclama. Jesus, mas não está te incomodando, não? Eu correndo, feito louca, e Maria sentada te olhando. Claro que eu também ia ficar sentada olhando para aquele espetáculo, claro, lógico. Mas o que Jesus fala com Marta? Jesus dá um olhar além da cozinha. Fala, Marta, você precisa se reencontrar, mesmo dentro da cozinha, Marta. Você precisa entender algumas coisas que você ainda não entendeu. Porque há uma diferença entre ter que fazer e fazer. Há uma diferença entre ter que dar e dar. Uma coisa chama-se gratuidade, Marta. Então, nós precisamos de aprender algumas coisas que ultrapassam aquilo que fazemos. Mas com quem que aprendemos isso? Com Ele. Mas como é que nós vamos aprender isso? À medida que eu convivo com Ele, à medida que Ele vai sendo meu amigo, não é? À medida que Ele está comigo, que Ele vai me ensinando as coisas, que Ele é da gratuidade. Ele fala, há um jeito diferente de poder servir. Você não tem que servir, mas você pode servir. Você não tem a obrigação de ter que dar, mas você pode dar. Aprenda de mim, da minha misericórdia. E há um outro texto, que é quando está em João, capítulo 21, que é quando Jesus morre. Jesus ressuscita e os discípulos perdem o rumo. Não é assim que a gente fica quando perde alguém que ama? Perde o rumo. E eles estão tão desorientados que eles resolvem pescar. E passa a noite pescando. Não consegue nem um peixinho. Aí tem um homem lá na beira da praia e pergunta, tem peixe? Tem alguma coisa aí para me comer? Eles falam, não. Ele fala, joga a rede do outro lado. Eles falam, coitado, que ele não entende nada de pescaria. Nunca vi jogar a rede para esse lado. Mas jogaram. E aí foi uma pesca abundante. João reconhece, Pedro sai nadando e chega lá. Quando eles chegam todos na praia, Jesus já fez uma fogueira, já assou o pão e pede peixe. Tem 2 histórias dentro dessa história, que é lindo. A primeira é porque eles labutaram a noite inteira. Então, foi uma faina que não lucrou, não teve nada. E ainda mais que Jesus, na misericórdia dele, transbordou, como ele transborda para nós. E a segunda história, que é a história que eu quero que vocês percebam, que é a presença de um amigo. E, às vezes, na nossa vida, quando a gente está passando momentos muito difíceis, está aquele amigo ali à margem, parado, nos observando, nos acompanhando nas noites escuras, nos acompanhando em tantas noites que, às vezes, são difíceis de viver. E, às vezes, numa manhã que custa chegar, em tantas perdas, em tantos sofrimentos, Jesus está ali. A gente acha que Ele nos abandonou, mas Ele está nos acompanhando. E Ele dá pão e peixe. E Ele dá o resto que a gente precisa para nos manter de pé. Porque às vezes a gente acha que o chão falta, que esse amigo foi embora, mas Ele está ali. Essa palavra mostra claramente que Ele permanece conosco. Hoje eu tive que dar uma notícia tão difícil para um paizinho, tão difícil, o segundo filho dele veio nascer na Santa Casa, porque já sabia que tinha um problema de coração, mas achavam que era um problema mais simples. E quando nasceu, a notícia não poderia ser pior. E um bebê lindo. Quem vê cara, literalmente não vê coração.
E eu tive que dar a notícia para ele que não há o que fazer. A gente não sabe nem por onde começa, não é? E eu pedi muito a Jesus que fosse comigo dar a notícia. Falei, Jesus, seja o meu sustento e o sustento desse pai. Porque a mãe não desceu, felizmente, mas amanhã já está marcado minha reunião com a mãe e o pai. Amanhã eu terei que dizer à mãe que o pai falou que não terá coragem de dizer. Não é fácil dizer a um pai que aquele filho, aquele menino lindo, espreguiçando, bocejando, chutando tudo lá no CTI, o que estava coberto ele chutava, que ele não vai dar conta. Não é fácil dizer tudo isso, não é? Mas foi o que eu chamava ele a fé, e eu dizia a ele, o Senhor crê? Creio. E eu falei com ele, o Senhor não está só. Apesar de estarmos nós dois, há um terceiro que nos vigia. Há um terceiro aqui te amparando, senão o Senhor não daria conta de escutar essa notícia. Há um terceiro que nos sustenta. E é nessa hora que a gente afirma que crê. Porque afirmar que Deus é o Senhor, quando a vida é boa, qualquer um afirma. Afirmar que Deus é o meu amigo, meu Senhor, quando eu estou enterrando, eu vou enterrar alguém que eu amo, é só para quem crê. É só para quem já ousou a experiência da fé. Só para quem se abandonou nas mãos. Só para quem não tem medo de se entregar na mão daquele que sabe, que eu falava com o pai, a nossa vida e a nossa morte está na mão de um só. Não está na minha. Então, eu não sei falar para o Senhor quantos dias ele vai viver, mas ele vai viver o tempo que o Senhor tiver programado. Falei com ele, não tenha medo de viver esse mistério que o Senhor está vivendo. Mas nós temos que ter coragem de viver isso. Isso é fé. É coragem. Quando a gente não entende nada dessa dor, a gente diz, amém? O Senhor é o Senhor de todas as coisas. E a gente não tem que ter coragem de dizer isso. E a gente não pode titubear em dizer isso. Hoje eu batizei um que ia para a cirurgia, que era extremamente grave. Falei com a mãe, a senhora crê em Jesus? Crê, então vamos batizar, porque pode morrer na mesa. Cirurgia gravíssima, de alta gravidade. Mas então vamos batizar, vamos rezar, depois desce para o bloco. Mais 5 minutos, não tem problema. E depois mais uma notícia dessa. Não é fácil amanhã. Mas é na fé e é na certeza que sou acompanhada. É na certeza desse olhar que me acompanha, dessa pessoa que está do lado e fala, coragem, Filó. Pode dizer que eu sou vivo. Pode dizer que eu sou o Senhor. Pode dizer que a última palavra não é a morte. Pode dizer que o amor não acaba. Pode dizer que todas as minhas promessas se cumprirão. Que eu sou o Deus da vida. Pode afirmar. Mas se eu não tivesse essa vivência dessa amizade, como é que eu poderia afirmar isso para um pai e para uma mãe? Jamais. Então, ter a coragem de falar isso é poder experimentar um Deus que acompanha. Das mínimas coisas do cotidiano, assim, as mais básicas, as mais simples, até as coisas mais complexas que a gente vive. Mas isso é estar na presença de um amigo, que não é qualquer amigo, é aquele que pode transformar qualquer coisa. Que ao mesmo tempo que eu tenho que viver coisas dificílimas com ele, eu posso viver coisas mais simples e que ele participa. Deve ter 1 mês e pouco atrás, minha mãe me ligou e disse, Filó, tem um caso aqui em Oliveira, uma criança carente, que precisa de um diagnóstico e que a família está muito desorientada. E precisa ir. E a mãe só pode ir na sexta-feira. Falei, manda. Aí, a semana estava muito pesada. E a minha secretária disse, na quinta-feira, Filó, sexta-feira sua agenda está impraticável. Falei, tá bom. Nem contei que eu tinha mandado ir mais um, né? Nem posso contar, esse cara ia morrer. Aí, 4h30 da manhã acordei, né, horário meu, pouca gente na fila para rezar. Falei, fala a verdade, pouca gente, 4h30 da manhã. Falei, G, preste atenção. Primeiro assunto do dia, primeira pauta, significa que o senhor tem que arrumar um horário para o menino que eu vou atender. Deixa eu te explicar a história. Faz de conta que você não conhece, mas eu tenho que te explicar a história. Você escutou que a mãe ligou que teu menino está ruim lá na minha cidade, precisa de diagnóstico. E o senhor, quando veio ao mundo, o senhor era pobre, então o senhor entende a pobreza. Deixa eu te explicar a situação do pobre. A mulher é pobrinha, vai vir, eu não sei se de van, se de ambulância. Quando vem um monte de gente, tem horário para voltar. Como é que eu vou atender essa mulher? Presta atenção. A consulta não pode ser rápida porque o caso é complexo. Eu tenho que entender. A agenda, nós nem olhamos, nós sempre tão tarde do consultório que a gente nem olhou, nós estávamos cansados, nós dois, nem olhamos. Diz que não é boa. Como é que eu vou atender esse menino? Eu não sei. Mas no fritar dos ovos, eu vou te olhar mesmo, né, Jesus? É você mesmo que eu vou atender. Então, nós não precisamos ficar perdendo tempo nessa pauta, porque tem muito assunto. Essa pauta é sua, o senhor resolve o horário que eu vou atender esse menino.
E aí vamos passar para a pauta seguinte, que é muito assunto. E assim eu fiz. E se uma coisa, uma graça ele me deu, que quando eu entrego, está entregue. E tive aquela manhã, o CTI foi alucinado, nem lembrei mais do assunto, também não dá tempo de lembrar. Quando eu pôr o pé no CTI, não dá tempo de lembrar de quase nada. Era sexta-feira, passei no consultório que tinha 2 outras mães, aflitas, uma delas está aqui, que já mexeu comigo, que o menino estava com as feridas. Falei, passa no consultório que entre uma coisa e outra, eu passo lá, tenho que buscar flor, já olho os problemas dos meninos, porque eu tenho que estar no consultório 1h30. É voar, não é? Muito bem. Olhei os meninos, falei com a minha secretária, alguém desmarcou? Não. Falei, presta atenção, vai chegar uma mãezinha aí, pobrinha, com um menininho. Se ela falar assim, eu estou marcada, faz uma face, carinha de paisagem, fala, tá, sim, senhora, daqui a pouquinho o filho atende, né? Falei, não deixa a mulher constrangida, fala que ela está marcada. Tá bom. Falei, eu vou atender esses meninos aqui depois. Mas como é que você vai fazer? Falei, Jesus vai fazer, sou eu não, amiga. Eu tenho um amigo aqui que vai resolver essa situação. Quando eu terminei, que eu saí, a secretária falou assim, você não acredita o que aconteceu? Falei, deixa eu ver que bonitinho que ele fez. Ô Filó, você acredita que a mãe que estava marcada 1h30 falou que teve um imprevisto, que não vai conseguir chegar, marcou para a segunda? Falei, o imprevisto dela tem nome, chama Jesus. Ele é tão encantador que ele desmarcou o primeiro horário, porque eu não atrapalharia ninguém, nenhuma mãe poderia reclamar de atraso, né? Estaria tudo no horário, e a ambulância ia embora de volta às 3. Ó, que espetáculo. Era o tempo de atender. Mas só ele sabia desses detalhes todos, não é? Então, esse amigo que você divide até a agenda, divide os apertos que você entra. É desse amigo que eu estou dizendo? E que tem nome, e que ao mesmo tempo que é esse amigo, o Senhor Todo-Poderoso, é o nosso Deus e o nosso Senhor. Então, é isso, tudo isso que vai somando e que vai somar na vida de vocês, o viver o simples e básico com Ele na cozinha, que vai ajudar vocês a viver as coisas do Calvário. É só porque vocês passaram por situações difíceis que vocês vão dar conta de coisas complicadas. Porque você sabe que Ele não falha, que Ele não nos abandona, que Ele não vai embora, e que se você falou alguma coisa com Ele, confia nele, eu digo para vocês, Ele faz. E eu posso dizer para vocês que a âncora da minha vida se chama o olhar de Jesus. Eu ter a certeza que Ele está me olhando, já está tudo certo. Não preciso de mais nada. Se eu sei que eu tenho um olhar sobre mim. E esse olhar é o olhar que nos conforta. Então, o dia que vocês perceberem, tiver essa noção, e que esse olhar possa iluminar o nosso coração e dizer, não tenha medo de nada, porque eu sou o teu Deus e te sustento. Então, esse é de tanta doçura, esse Deus, que quer uma amizade hoje, que nos acompanha, está ali a nos olhar, e Deus é tão doce, né? Jesus sempre se reuniu em refeições, teve tantos amigos na caminhada dele, tantos amigos. Foi chamado tantas vezes de comelão e beberrão, e foi mesmo, né? Adorava reunir a turma. Mas Jesus, ele ainda faz uma coisa que só ele poderia fazer por nós. Ele nos dá a Eucaristia. Ele nos alimenta todo dia. Que amigo é esse, não é? Que Deus é esse, que Ele mesmo vem nos alimentar cada dia. E falar, coragem, porque sou eu que caminho com você. Coragem, sou eu que vou te acompanhar até voltar para casa. Sou eu que estou preparando aquele banquete maravilhoso com os vinhos melhores e que enxugarei todas as lágrimas. Sou eu que te sustento. Vocês imaginem que amigo é esse? Que nos olha, que sabe dos nossos pecados, que sabe da nossa miséria, mas que também sabe do nosso desejo de caminhar com Ele. Olha aqui quanta gente a fim de caminhar com Ele. Quanta gente que deseja tê-lo como amigo. Olha aqui, Ele percebe isso, acho que Ele não conhece o coração de vocês. E ao mesmo tempo que Ele é tudo isso, Ele é o nosso alimento. Nós ainda não entendemos isso. O que é poder ser alimentado por um Deus vivo? Alguém que caminha conosco todas as manhãs, todos os dias, que nos sustenta, que nos põe de pé quando a gente não está dando conta, quando a gente acha que não vai caminhar, quando a gente acha que a dor está maior. Ele fala, mas eu estou aqui. Então, quando a gente tem um amigo, nenhum caminho é longo, não. O bastante não, porque a gente tem a presença dele. E quando a gente viver na presença desse amigo, nós seremos testemunhas dele. Mas eu vou poder ser testemunha desse Deus o dia que eu vivê-lo. Eu posso dizer para vocês, creia porque Ele é real. Creia porque Ele faz. Creia porque Ele não faz nada errado. Creia porque Ele é o Senhor. Creia porque Ele nos ama como ninguém nos ama. Como ninguém. Esse é uma pessoa que você pode confiar de olhos fechados. Nele você pode ficar abandonado nas mãos dele.
esse Deus, que é o nosso amigo. Aí seremos testemunhas dele. Aí nós poderemos ouvir aquilo que ele falou com todos os discípulos, né, que ele passou diante de todos, e hoje ele repete isso para cada um de nós. Segue-me. Porque esse amigo a gente tem que seguir mesmo, não é? Esse amigo é aquele único que a gente abandona tudo. Esse é aquele que se falar, vem cá, irei. Esse é aquele que disser, pula aqui, e eu pularei. É por ele que faremos qualquer coisa. Por ele entregaremos qualquer coisa. Por ele perderemos qualquer coisa. Porque um amigo como ele não tem preço. É o amigo que jamais, jamais falhará. Jamais decepcionará vocês. Jamais. Isso é uma coisa que eu posso afirmá-los. Mesmo na dor, mesmo na perda, Deus não faz nada errado. Nada errado. Até quando Deus leva, quando Deus tira, Ele tira por amor. Até isso. Então que a gente saiba estar na presença desse amigo e ter, ao mesmo tempo, um tempo com Ele, todo dia, para fazer um contínuo na minha vida. Aprendam a dividir tudo com Ele, aprendam a contar as coisas para Ele, aprendam a falar para Ele aquilo que não está bom. Aprendam a entender os momentos da vida de vocês, que às vezes não saem do jeito que vocês queriam. Às vezes as coisas não saem como a gente quer. Mas o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Para tudo Ele tem um propósito. De todo mal Ele tira um bem, senão Ele não seria o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. E ao mesmo tempo que Ele é o Senhor, Ele é o seu amigo, íntimo. Ele quer, guardem isso, Deus quer, da nossa parte, intimidade e confiança. É confiança mesmo. É uma confiança incondicional. Fala, já falei com Jesus. Ele fará. Não duvidem. Aprendam isso, aprendam a entregar e deixar Ele fazer. E vocês verão como é poder ter o Senhor como amigo. O dia que descobrirmos isso, vamos descobrir a razão da nossa vida. Viver para alguém por quem vale a pena morrer. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus. E Ele deu a vida por nós. E nós poderemos dar a vida por Ele, se assim for necessário. Porque Ele é alguém por quem vale a pena dar a nossa vida. Ele é alguém por quem eu posso ser como uma vela para ser consumida. Por quem? Por Jesus. Por Ele. Por Ele tudo vale a pena. Mas por Ele. Aprenda a viver isso. Deus, aquilo que eu falei para vocês no início, Deus anseia por cada um de vocês. Deus tem coisas a revelar só para cada um de vocês. Porque o que Ele tem para cada um é individual. Ele não repete, Ele é único, não é? Você é única para Ele, cada um de nós é único para Ele. Ele não repete. Então, o que Ele tem para revelar, o prodígio que Ele quer fazer na sua vida, a transformação que Ele quer fazer na sua vida, é para você, e é só para você. Deus, é que vocês não tenham medo das transformações que Deus nos propõe. Tenho certeza que amanhã, quando vocês entrarem numa cozinha, vocês vão olhar Jesus no meio das panelas, das caçarolas, e falar, não é que Ele está por aqui? Mexendo comigo e falando, tem medo? Tem medo de sair do lugar? Tem medo da proposta que eu tenho para a sua vida? Tem medo de recomeçar? Tem medo de dar um giro na vida? Eu digo, com Ele, não tenha. Porque Ele não faz nada errado. E guardem uma coisa, o Senhor só tem o melhor para a vida de cada um de nós. Só o melhor. Ter um amigo como Ele, sem preço. Ele está hoje convidando. Ele quer ser o seu amigo. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Quem tem um amigo como esse, podemos caminhar o que tiver que caminhar. Podemos que passar o que tiver que passar. Estar na presença de Jesus, qual caminho difícil poderemos viver? Por mais difícil que seja, quem aplana no nosso caminho? É Ele. Quem nos sustenta? Ele. Quem nos alimenta? Ele. Quem fala, coragem, só mais um pouquinho, estamos chegando. Coragem. Caminhe na presença do Senhor, nosso Deus. Experimentem isso. Experimentem essa intimidade e a confiança sem limite. E vocês disparam a rir na rua, vocês começaram a ter uma alegria dentro do coração, e as pessoas dirão, mas por que você ri à toa? Eu estou conversando com meu amigo aqui. Coloca, não, Ele é vivo, Ele é real. É um Deus que caminha, que participa da minha vida, que divide a minha vida. Porque mesmo o banal da minha vida, o mais banal, o mais simples da minha vida, Deus se faz presente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar diante do Senhor. Vamos pensar nele agora. Vamos pensar como é que anda a nossa relação com o Senhor. Se Ele tem sido muito mais
o meu amigo da sala de jantar ou o meu amigo da cozinha? Como é que tem sido a minha intimidade? Como é que tem sido o meu abandono nas mãos desse Deus sem palavras para Ele? Pensem nisso. Abra o seu coração e peça a Ele a graça de viver uma amizade com Ele, que é uma amizade assim, incondicional. E a doutora Filó hoje nos fala do tema de Jesus ser nosso amigo. E ela nos lembra que Santa Teresa dizia que Jesus caminhava entre os tachos, entre as panelas, o tempero, no meio da cozinha. É aquele amigo que a gente leva para a cozinha, é porque ele é muito íntimo da gente. E Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: já não te chamo de servo, mas chamo de amigo. Porque um servo não sabe o que o seu amigo faz. Somos amigos. Jesus nos chama de amigos. Você chama Jesus de amigo? A palavra diz que Jesus tinha uns amigos lá em Betânia, Lázaro e suas irmãs, que Jesus chegava a hora que queria na casa deles. Assim também é conosco. Jesus pode ter a liberdade de entrar na nossa casa e no íntimo do nosso coração na hora que Ele quer. Jesus não invade. A gente precisa de abrir e convidá-lo. A nossa oração hoje é pedindo perdão pelas vezes que a gente não quis ser o melhor amigo dele e que não convidou. E pedir para Ele, convidar que Ele venha ser o nosso melhor amigo. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui mais uma vez e te pedimos perdão pelas vezes que não quisemos caminhar junto com o Senhor. Perdão pelas vezes que não te colocamos como nosso melhor amigo, não dividimos as nossas tristezas e alegrias, não te pedimos conselhos. Perdão, Senhor. Nós queremos hoje reatar essa amizade e queremos te chamar, Jesus, venha ser o meu amigo, o meu melhor amigo. Quero que o Senhor tenha liberdade de entrar no mais íntimo, no meu coração, nos quartos escuros, nos lugares obscuros, naqueles cantos que ninguém conhece. E eu quero te dar a liberdade e o livre acesso para o Senhor entrar no meu coração, na minha casa e vencer o meu melhor amigo. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!